Olá, seja muito bem-vindo. Sou Driele Dias e ajudo mulheres comuns a se tornarem terapeutas cristãs para realizar sonhos e ter mais liberdade financeira. Muito bom dia, vamos iniciar agora o nosso devocional Mulheres sendo pontes transformadoras. Deus abençoe você que já entrou nessa live. Deus abençoe a sua manhã de terça-feira. Vamos iniciar da melhor forma, na presença do Senhor. Eu já quero louvar a Deus pela sua vida. Você que já se disponibilizou a tirar um tempo para esse devocional, para ouvir a voz do Senhor, para ouvir aquilo que Deus tem para falar ao teu coração. Deus abençoe. Raquel já está presente, Andressa, beijo tia, Juscelino, Deus abençoe. Eu já peço para você compartilhar essa live com alguém. O que é bom a gente compartilha, e quando a gente compartilha o que é bom, vidas vão sendo edificadas e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Essa live ela tem um propósito de transformação. Já vai marcando uma amiga, compartilha com alguém, porque com certeza existe alguém nesta manhã de terça-feira que precisa ouvir essa palavra. Devocional Mulheres Sendo Pontes, um projeto que Deus colocou a fazer parte desse momento, a fazer parte desse projeto que sem dúvidas vai alcançar muitas e muitas mulheres. Deus nos chamou para ser pontes transformadoras. Deus nos chamou para ser mulheres que conectam. Então, o objetivo desse devocional é fortalecimento, é aproximação com o Senhor, é conscientização para que você saiba qual o teu propósito, quem você é em Deus, para que o Senhor te chamou e Ele te escolheu com uma finalidade. É conectar pessoas, é que você possa ser ponte que conecta, né? A ponte, ela tem um objetivo de ligar um ponto ao outro. Assim, somos nós na presença do Senhor. Deus nos chamou para conectar a pessoas, para ligar umas pessoas às outras. E quando a gente olha para a palavra em Gálatas 6, versículo 2, diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Eu quero deixar bem claro aqui o objetivo das mulheres que são pontes transformadoras, né? Elas são chamadas para ligar. As mulheres, elas têm uma importância muito grande, um papel de excelência na vida de outras mulheres, que é levantar as outras mulheres, que é colocá-las de pé. Então, eu quero direcionar essa palavra para você com a certeza que Deus te escolheu para ser ponte, para ligar, para conectar, para gerar conexões. E tudo isso tem um propósito, e nada é sobre nós, é tudo sobre o reino de Deus, ok? Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, eu vou deixar aqui uma palavra dessa manhã com esse tema, mulheres sendo pontes transformadoras. Quando a gente olha para a palavra, existem muitas mulheres que Deus escolheu e chamou na palavra, na Bíblia, que foram pontes, que se permitiram ser usadas por Deus para levar cura, para levar transformação, para ser bênção na vida da outra. E hoje nós vamos falar de uma menina que tem uma grande importância, uma menina que não tem nome, mas que Deus escolheu, uma pessoa que se prontificou, que se permitiu ser luz na vida do outro, que se permitiu ser ponte, que conectou. E nós olhamos para a Bíblia Sagrada, temos inúmeras mulheres, né? Como Esther, como Ruth e Noemi, tem muitas mulheres, Maria, Isabel, enfim, muitas mulheres que foram pontes. Mas hoje especificamente nós vamos falar sobre a escrava de Naamã, tá? Então abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 5. Em alguns minutos eu quero transmitir aquilo que Deus colocou ao meu coração. 2 Reis, capítulo 5, apenas o versículo 2, que diz assim: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Olha, essa palavra é uma palavra muito tremenda, porque aqui nós conseguimos observar uma pessoa que se disponibilizou. Quando a gente olha para 2 Reis capítulo 5, a gente vê uma menina que foi tomada como escrava e ela ficou à disposição, a serviço da mulher de Naamã.
Naamã era alguém muito importante naquela época. Naamã, ele tinha um título e uma posição muito elevada, né? Era alguém muito respeitado, era um homem de muito conceito, muita posição, né? Ele era chefe do exército da Síria. Então observe que aquela menina foi levada cativa, ela estava em um outro ambiente que não era o seu, mas mesmo assim ela se permitiu ser ponte. Ela ligou Naamã a Eliseu. Você consegue observar? Você consegue entender que tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo na nossa vida tem um porquê. Deus colocou aquela menina lá porque ela seria intermédio. Ela seria alguém usada por Deus para levar a bênção até Naamã, tá? Então observe que aquela menina, ela era uma menina simples, que guardou a dor no bolso porque ela tinha sonhos, mas os sonhos foram interrompidos, os sonhos foram paralisados. Por quê? Porque ela foi levada como escravo. Mas todavia, quando você olha para essa menina, você percebe que a dor dela não paralisou. A dor dela não deixou ser quem ela era, né? Mesmo tendo seus sonhos interrompidos, ela multiplicou a bênção para outras pessoas. Mesmo não podendo sonhar porque ela era escrava, ela se permitiu, né, ser curada, ela se permitiu ser ponte para abençoar outras pessoas. Então, primeira coisa que a gente observa aqui em 2 Reis capítulo 5 é que ela era uma pessoa comum, era uma menina simples que Deus usou para executar grandes mudanças e grandes realizações. Naamã, como eu disse aqui, era alguém que tinha influência, mas era um homem leproso. Por trás da sua amargura havia uma lepra, uma doença, né, que era algo muito raro. E aquela doença não permitia as pessoas terem acesso. Alguém que era leproso naquela época ficava isolado, ficava excluído da sociedade. Agora imagine um homem com uma posição tão grande como a posição de Naamã ficar excluído. Aquela menina sabia da dor do seu Senhor. Aquela menina sabia do sofrimento que Naamã carregava. E ela disse: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ser ponte transformadora. Eu preciso ser alguém que vai conectar Naamã. Porque aquela menina, ela compartilhou uma informação muito importante, né? Aquela menina compartilhou uma informação que mudaria a vida de Naamã. Ela sabia que o profeta Eliseu podia curá-lo. Então o que ela fez? Ela não reteve a bênção, pelo contrário, ela se permitiu ajudar. Ser alguém que iria realizar. Ela se permitiu ser alguém que iria proporcionar vitória, proporcionar bênção na vida de Naamã. E olha que interessante que mulheres que se permitem ser pontes, elas ligam acessos. Mulheres que se permitem ser ponte, elas ajudam as pessoas a encontrarem o seu propósito. Mulheres que se permitem ser ponte, elas ajudam as pessoas a serem curadas, né? Tem um ditado, uma frase que a gente ouve muito, é que pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam. E isso é uma grande verdade, porque quando uma pessoa ela é ferida, quando uma pessoa ela está emocionalmente ferida, ela ao redor, ela acaba atrapalhando, né, as pessoas que estão ao seu redor. Elas acabam, de alguma forma, sendo mulheres que se paralisam, né? E elas acabam ferindo. Então, às vezes elas têm um trauma, às vezes uma situação, às vezes algo que ocorreu na infância, uma ferida que não foi tratada. E quando aquela ferida não é tratada, o que acontece? Cada dia mais, cada vez mais, ela vai se abaixando, ela vai se interrompendo, ela vai paralisando a sua vida, porque a ferida ela acaba com as pessoas aos poucos, né? Mas essa menina, quando a gente olha para a palavra, ela não deixou ser levada pela ferida, ela foi curada e ela falou: preciso ser ponte, eu não posso guardar essa informação, eu preciso transmitir, eu preciso falar, eu preciso compartilhar. E é isso que eu quero falar para você que entrou nessa live nessa manhã. Deus nos chamou para um propósito. Deus nos chamou para ser ponte. Então não guarde a informação que você tem. Não guarde, não retenha a bênção que Deus proporcionou na sua vida. Pelo contrário, coloque para fora a sua sabedoria.
Use o que você tem de melhor, né? A nossa dor, ela está sempre atrelada ao nosso propósito. E eu sempre digo isso. Quando nós entendemos que podemos ser bênção na vida do outro, que podemos ser pontes transformadoras, isso é surreal, isso é lindo, isso é incrível. Entende? Então o que eu quero falar para você é: se permita, ainda que você tenha passado por alguma dificuldade, ainda que você tenha passado por alguma situação que te feriu e você acabou levantando muros, porque o que acontece é isso: quando a gente é ferida e a gente não se cura, a gente levanta muros e cria bloqueios, e aí os muros nos impedem de prosseguir, nos impedem de avançar, nos impedem de chegar ao nosso propósito. Então o que eu estou falando para você nessa manhã é o quê? Se permita, né, ser curada, se permita ser boca de Deus por esse tempo, se permita ser uma mulher usada pelo Senhor. Adriele, mas eu estou passando por um processo difícil. Adriele, mas meus sonhos foram interrompidos, eu não consigo sonhar, a minha dor é muito grande. Eu quero dizer para você que pegue o exemplo dessa menina como referência. Ela foi levada cativa como escrava, né? Mas mesmo assim ela não deixou de exercer o seu papel, ela não deixou de compartilhar uma informação importante. Ela poderia ser egoísta, ela poderia pensar: poxa, eu fui levada cativa, eu sou escrava, eu estou em um outro ambiente, eu sou estrangeira, eu sou alguém aqui, né, que, poxa, tô aqui como para ser escrava. Mas não, ela pensou diferente. Ela falou: eu preciso abençoar o meu Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Então ela é uma menina que teve empatia, é uma menina que teve compaixão, é uma menina que sentiu a dor do outro, né? E nós estamos vivendo em um tempo, em um contexto muito difícil, em que as pessoas estão sofrendo emocionalmente, né? O Brasil é um país que tem um índice muito alto de pessoas com ansiedades. As pessoas hoje, elas estão passando por um momento muito difícil e elas estão sedentas para ouvir uma palavra. Elas estão sedentas para ouvir algo de Deus, para ouvir uma direção. E você é essa pessoa que Deus quer usar. Você consegue compreender? O intuito dessa live é te chamar para entender que você é alguém que Deus vai usar. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não tenho conhecimento. Ah, mas eu sou alguém simples. Entenda que essa menina, que não tem nome, apenas chamada de escrava, era uma menina comum, é uma menina simples, é uma menina humilde, mas a gente percebe que Deus sempre pega pessoas improváveis, Deus sempre pega pessoas comuns, Deus sempre pega mulheres simples para executar grandes propósitos. Então observe que através de uma menina comum, uma menina simples, Naamã obteve a cura. Tá? Então não se menospreze, não se diminua, não tenha com você esse pensamento de que eu não posso, eu não consigo, eu não sou nada. Você é alguém que Deus chamou para vencer. Então não retenha aquilo que você tem de melhor. Não guarde as informações, porque tem muitas e muitas mulheres precisando ouvir a palavra que vai sair da sua boca. Muitas pessoas que estão sem esperança, muitas pessoas que estão leprosas, né? E essa lepra que eu estou me referindo não é uma lepra física como na manteja, é uma lepra espiritual, né? Pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem sair do estado atual a qual estão, pessoas depressivas, pessoas ansiosas ao extremo, né? Sem saber o que fazer, a quem recorrer, como é que vai ser. Mas eu quero te trazer à memória hoje que você é a mulher, você é o homem, você é alguém que Deus quer usar para esse tempo, tá? Então quando a gente olha para essa palavra, né? Primeiro, uma menina que se disponibilizou, né? Então vamos lá. Primeiro, o que a gente aprende com essa menina? Uma menina simples, uma escrava que colocou a dor no bolso, não foi egoísta, teve compaixão e foi lá e decidiu abençoar o seu Senhor. Primeiro, ela se permitiu ser ponte, ser bênção. Ela conectou Naamã até Eliseu. E ela disse assim: olha, meu Senhor, eu conheço alguém. Eu conheço um profeta chamado Eliseu. Que se você for lá e chegar até ele, você vai ser curado. Né? Então ela compartilhou essa importante. Segundo, a sua fé em Deus foi maior do que o seu medo, porque ela era uma menina estrangeira que estava em outro lugar, levada escrava, mas ela tinha tanta fé em Deus
ela conhecia o Deus que ela servia, que ela disse: o Deus de Israel vai curar Naamã. O Deus de Israel vai executar. Você consegue compreender que quando a gente tem fé em Deus, a gente tem a certeza que nós somos apenas um instrumento, mas é Deus quem vai executar todas as coisas na nossa vida. Então não fique com medo, né? Exerça a sua fé, se disponibilize, se levante nesse dia para executar, para fazer aquilo que Deus, né, realizou sobre a sua vida. Se disponibilize, se levante como uma mulher que Deus chamou para um propósito. Se levante nesta manhã para ser ponte na vida de alguém. Quem sabe você está passando por um período difícil, por uma fase complicada, de muitos problemas emocionais, porta fechada, crise no seu casamento, problemas com o filho. Eu não sei qual é o problema que você tem nessa manhã, mas eu te convido, guarda sua dor no bolso, porque enquanto você cuida de alguém, Deus também cuida de você. Enquanto você se disponibiliza a cuidar de alguém, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família, Deus cuida das pequenas coisas. Então ela teve fé. A fé foi maior do que o seu medo, porque Naamã era um homem requisitado e ela era uma simples escrava. Então ela não tinha o porquê de ir até o seu Senhor, mas ela teve coragem, né? Ela teve coragem de ir lá e falar assim: olha, eu tenho algo que vai te ajudar. É isso que Deus quer de nós, mulheres que se levantem com um propósito de ser pontes transformadoras, para dizer ao outro: olha, eu posso te ajudar, eu posso te direcionar, olha, você vai conseguir sair daí, olha, eu tenho meios, eu tenho ferramentas que vai te ajudar a vencer. É uma coisa tão simples, gente, é uma coisa tão simples. Você não precisa ter técnicas, não, você não precisa fazer coisa surreal. Você não precisa usar técnicas mirabolantes. Não, você só precisa ser você. Você só precisa primeiro se disponibilizar. Você só precisa ser disponível para esse tempo, para executar o propósito que Deus te chamou. É verdade, quando cuidamos do outro é tremendo. Quando você cuida do outro, automaticamente Deus cuida de você. E é tão bom quando a gente tem esse feedback, esse retorno, de que através da nossa vida pessoas foram curadas, pessoas voltaram a sonhar, pessoas voltaram a viver. Perceba que essa escrava, essa menina simples, essa jovem foi usada como instrumento vivo de Deus. E olha que gratificante ela poder servir alguém. E muitas das vezes a gente acha que para fazer alguma coisa, para servir, para ser ponte transformadora, nós precisamos ter os maiores recursos. Nós precisamos ter as melhores faculdades, ter influência, conhecer inúmeras pessoas. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu já mostrei aqui na palavra que ela era alguém simples. Uma menina que não tinha influência, não tinha nem nome. A Bíblia não cita o seu nome. Mas ela era alguém que se disponibilizou. Perceba que para ajudar alguém não precisa ter influência, não precisa falar inglês, francês, alemão, não precisa fazer inúmeras coisas, você só precisa se disponibilizar. Você só precisa ser você, abrir a tua boca e levar a palavra de cura. É sentir a necessidade do outro, como diz em Gálatas, no capítulo de número 6, a qual nós lemos aqui no início. É levar o fardo do seu irmão. É sentir a dor do outro, é ter compaixão pelo outro. Então eu te convido nessa manhã, venha ser ponte. Quando uma mulher ela é ponte, ela é facilitadora. Quando uma mulher é ponte, ela ajuda a outra a se fortalecer em Deus. Quando uma mulher é ponte, ela tem uma palavra de encorajamento. Quando alguém é ponte que liga, que conecta, é uma mulher que cura emocionalmente, é uma mulher que tem uma direção espiritual, sabe? Talvez dessa manhã você entrou nessa live sem direção, precisando ser curado emocionalmente, espiritualmente. Eu quero dizer que eu estou aqui me disponibilizando como ponte transformadora para te ajudar. Eu estou aqui como ponte transformadora para ser uma facilitadora de Deus sobre a sua vida. Foi isso que a serva de Naamã fez. Ela deixou o egoísmo de lado, ela deixou a dor dela do lado,
né? Porque os sonhos foram interrompidos, ela não poderia mais sonhar, mas Deus levou ela para lá com um propósito. Então, o que você passa hoje, o que você enfrenta hoje, as suas adversidades, a sua luta, as suas circunstâncias, tudo isso tem um propósito. Nada é em vão, tá? A sua dor, ela está atrelada ao seu propósito, eu sempre digo isso. Eu falo isso para as minhas alunas, no nosso curso de terapia cristã, que tudo que nós passamos, as nossas experiências, a nossa superação, né, todo o nosso aprendizado que nos trouxe dor, é para servir de testemunho para outras mulheres, para outras pessoas serem alcançadas. E é exatamente o que vai acontecer com você. Quando você entender que a sua dor não foi para te matar e não é para te matar, nessa dor Deus também tem propósito, você vai compreender que em tudo isso é Deus te chamando para direcionar alguém, para ser ponte na vida de alguém, para ser facilitadora para a vida de alguém, tá? Então, se disponibilize, se levante, né? Se levante. Aquela menina, ela teve compaixão, ela sentiu a dor do seu Senhor. Ela disse: olha, Eliseu, olha, Naamã, tem um profeta por nome Eliseu, vai lá. E a Bíblia diz que Naamã, ele foi até Eliseu. E quando ele chegou lá, né, a Bíblia diz que Eliseu se deparou com ele, né? Agora imagina Eliseu olhando para Naamã, Naamã com aquela posição, né? Um homem conceituado, um homem de posição elevadíssima, né? Vamos trazer aqui para os dias atuais, um homem que tinha peso, um capitão, né? Era o chefe do rei da Síria, ele era alguém que tinha uma patente elevada, né? Mas ele teve que descer, ele teve que reconhecer, né, o Senhor. Ele teve que entender que a cura viria através de Deus e que Eliseu era o profeta. Eliseu era a ponte ali. Então a menina ligou. A menina foi a ponte que deu acesso para que Naamã fosse curado. E aí quando ele se depara com Eliseu, Eliseu fala assim para ele: olha, tem um rio aí, Rio Jordão. Vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes, né? E Naamã, sem entender, ele disse: olha, mas existem rios doces, de água doce, rios limpos, Abana, Farfá, não são esses rios que você vai descer. Você vai descer no Rio Jordão. Vai lá e mergulha 7 vezes. E foi a primeira vez, nada aconteceu. Foi a segunda vez, nada aconteceu. Terceira vez, até que na 7ª vez ele saiu daquele rio totalmente purificado, limpo e curado, porque nós entendemos que quando a gente desce, toda a lepra é tirada. Quando a gente se humilha diante de Deus, quando a gente entrega diante do Senhor as nossas dores, as nossas aflições, Deus, ele cura o nosso interior. E quando nós somos mulheres curadas, nós estamos prontas para levantar outras mulheres, né? Quando nós somos mulheres que descemos diante do Senhor e entendemos que através de Deus podemos ser alguém que vai mudar, né? Alguém diz: Adriele, mas é impossível mudar o mundo. Mas você pode fazer a diferença na vida de alguém. Então, a mensagem que eu vou deixar para você nesse devocional é: faça a diferença na vida de alguém. Seja ponte transformadora. Pega o telefone, manda uma mensagem. Vai no WhatsApp, manda um louvor. Encoraje alguém nesta manhã. Seja a boca de Deus para levantar uma mulher que está caída. Dê direção. Talvez você possa dizer: Adriele, você nem sabe como é que eu estou. Como é que eu vou dar uma palavra para alguém? Como é que eu vou direcionar alguém? Mas é quando nós estamos no período difícil. É quando nós estamos se sentindo só o pó, né? Fracas. Quando nós estamos passando pelo momento do aperto. É nesse momento que Deus quer nos usar. Você já percebeu que o momento mais difícil, o momento mais doloroso, é o momento que Deus mais quer te usar? Então entenda, nada é sobre você, é tudo sobre Ele. Então Naamã desceu e reconheceu o Senhor. Então o que eu quero falar para você nesta manhã: desça, quebra o orgulho, quebra o ego, né? A posição de Naamã poderia ter impedido ele de receber quem ele era. Mas no momento da dor nós precisamos deixar o eu. Nós precisamos deixar o orgulho de lado e descer e se humilhar e reconhecer: Deus, me cura dessa lepra.
Qual é a lepra que você precisa ser curada nessa manhã? Qual é a dificuldade que você está enfrentando nessa manhã? Qual o direcionamento que você precisa de Deus? O que é que você precisa mudar na sua vida? O que é que você precisa que Deus faça? Fala para Deus. O Senhor é especialista em curar. Se você está com um problema emocional, se você está passando por um momento espiritual difícil, eu te convido. Se permita a descer. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Coloque a mão no seu coração aí na sua casa, onde você estiver. Onde você estiver assistindo essa live. Eu creio que Deus está te alcançando. Coloque a mão no seu coração. E fale para Deus nesta manhã de hoje. Diga a Deus, nesta manhã, eu estou aqui. Nesta manhã, eu me coloco diante da tua presença. Mesmo como vaso frágil. Mesmo passando por tantas adversidades e circunstâncias. Eu me permito ser ponte na vida de alguém. Eu me permito ser alguém que vai abençoar outras mulheres e outras vidas. Eu me permito, Senhor, ser curada. Coloque diante de Deus nessa manhã, que está trazendo desconforto, que está incomodando a sua vida. Coloque aos pés do Senhor essa ansiedade. É o dinheiro, é o financeiro, é a porta que está fechada. Coloque diante do Senhor. O Deus de Israel está aqui nesta manhã. E Ele é fiel, e Ele é poderoso. Lance diante do Senhor as suas dificuldades. Lance aos pés do Senhor os teus anseios. Lance aos pés do Senhor a tua vida. Porque com certeza Deus trará conforto, Deus trará alívio, Deus trará resposta. Amém? Deus te abençoe nessa manhã. Seja a ponte que conecta. Não permita ser muro. Muitas mulheres hoje estão como um muro. Ergueram um muro na sua vida. Se bloquearam. Não se permitem realizar. Não se permitem viver. Estão doentes emocionalmente. Estão paralisadas, enferrujadas. Por causa da palavra, por causa da traição, por causa da dor, por causa da circunstância. Mas eu te convido a ser ponte. Eu te convido a lançar aos pés do Senhor essa dor. Deus te cura nesta manhã. Porque o prazer de Deus é te levantar para edificar vidas, para ajudar pessoas, né? Um sorriso, gente, muda tudo. Uma palavra muda tudo. Um abraço muda tudo. Aquela menina não foi egoísta. Pensa você que ela estava num período bom da sua vida. Não, ela foi levada escrava. Mas ela não permitiu que a circunstância paralisasse ela. Ela não permitiu que o momento definisse quem ela era. Porque não é a condição que diz quem você é. Não é o momento que diz sobre você. Não é o período difícil que diz sobre quem é você. Não é isso. Não é sobre você, mas é sobre Deus. É como você vai reagir diante de tudo isso. Aquela menina, ela teve uma escolha. Ela falou, eu sou escrava, mas eu vou ser quem eu sou. Eu vou executar o meu papel. Eu vou agir com excelência. Eu vou compartilhar informações. Eu vou ser bênção, eu vou ser ponte. Entenda que não é a tua condição que vai te limitar. Então não erga muros. Não erga muros. Porque quando a pessoa ela ergue muros, ela se torna uma pessoa dura, uma pessoa fria, uma pessoa distante, isolada. Por que é que você vê tantas mulheres grossas, arrogantes, ignorantes? Porque elas é um mecanismo de defesa, é o meio que elas sabem que elas têm para se proteger. Porque já sofreram tantos ataques, tantas decepções, que hoje elas se tornaram muros. Mas eu te convido a ser ponte, porque foi para isso que Deus te chamou. Derrube esses muros hoje. Quebre esses muros. Coloca por terra esses muros que estão te impedindo de ser quem Deus te chamou para ser. Coloca por terra essas barreiras que te impedem de ser essa mulher que vai ser bênção na vida do outro. Gente, compreenda. Compreenda o teu propósito. Mulheres feridas que se tornaram muros. Mulheres feridas que se tornaram bloqueios. O muro é barreira. O muro te impede de avançar. Coloque esse muro por terra. Derruba ele hoje. Põe por terra o ego.
Foi por terra a falta de perdão. Quem sabe você se magoou, se decepcionou, mas se permita ser curada para transformar. Através da sua dor, através do seu testemunho de vida, muitas mulheres vão ser alcançadas, muitas mulheres vão ser edificadas. E você já parou para pensar como será gratificante você ver um exército se formando, mulheres levantando mulheres. Gente, isso é surreal, isso é maravilhoso. Então, não se permita ser muro, escolha ser ponte. Mulheres transformadoras. Aprenda com essa mulher, aprenda com essa jovem comum que se disponibilizou em um tempo difícil, se disponibilizou em um momento complicado da sua vida, uma menina comum, uma menina simples, então não precisa de muito. Você só precisa ser você, tá? Só precisa ser você. Só precisa estar disponível, se permitir. E com certeza, muitas pessoas serão edificadas. Deus abençoe Patrícia, Deus abençoe Mi, Deus abençoe vocês que ficaram até agora. Amanda Valentim, Kids Brinquedos, Clara, Carolina, Carol, Carlinha, Deus abençoe, Rodrigo Oliveira, Deus abençoe cada um de vocês. Estaremos aqui juntas, todas as terças e quintas, às 9 horas da manhã, para esse devocional Mulheres Sendo Pontes Transformadoras. Compartilha com alguém, manda para alguém essa mensagem, tá? Nós estamos com um grupo, iniciamos ontem, tá? Eu dei início à noite ao grupo do WhatsApp, tá? Um grupo de oração em propósito com mulheres que desejam se fortalecer, mulheres que desejam receber mais de Deus para esse tempo, mulheres que desejam ser direcionadas pelo Senhor. Então, você que tem interesse, tá? Me chama no direct, me procura no WhatsApp, tá bom? Depois eu vou colocar o link no meu stories, tá? Para você que quer entrar nesse grupo. Nós já estamos com 35 mulheres por aí. Nós começamos ontem à noite o grupo, tá? Então será todas as segundas-feiras, a partir das 8 da manhã, um período que nós vamos ter com Deus, mulheres fortalecendo mulheres. Mulheres gerando vidas para outras mulheres. Mulheres levantando mulheres. Então você que quer fazer parte desse propósito, uma vez na semana, vamos iniciar a nossa semana, a nossa segunda-feira já edificadas, fortalecidas com o Senhor. Então você que quer participar desse grupo de WhatsApp, é um grupo fechado, é um grupo exclusivo, tá? Venha fazer parte, com certeza você será muito edificado, tá bom? Manda para alguém essa live, foi um prazer estar com vocês, tá? Nós vamos estar aqui sempre mandando uma palavra, um direcionamento. Hoje, a menina que foi ponte transformadora foi a serva de Naamã. E na quinta-feira nós vamos continuar falando sobre mulheres que foram pontes, mulheres que são referências, mulheres que nós podemos pegar como exemplo e aplicar na nossa vida atual, porque com certeza fará toda a diferença. Amém? Coloque a mão no seu coração, eu vou fazer uma oração por você, abençoando a sua vida, abençoando essa terça-feira. Coloque diante do Senhor todos os seus anseios, as tuas dores, porque com certeza, quando a gente reconhece a nossa lepra, a nossa dor, o nosso incômodo, quando a gente expõe para Deus, Ele vem com a cura. Quando a gente se permite ser curado, Deus Ele nos cura, nos renova e nos levanta para executar o nosso propósito. Deus abençoe você, amém? Coloque a mão no seu coração onde você está. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Pai, cada um que entrou nessa live, aqueles que estão assistindo, que vão assistir depois. Eu quero Te glorificar, Te exaltar por esse momento, por esse período que o Senhor preparou para nos abençoar. O Senhor nos chamou para ser ponte, embora devido a muitas situações, muitas das vezes criamos muros de bloqueios que nos impedem de executar o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Mas eu quero Te louvar e Te agradecer porque eu estou com mulheres que a partir de hoje vão se levantar, vão se permitir viver esse propósito. Pai, toma cada uma nas Tuas mãos. Toma as dores, toma as aflições, toma, Senhor, as feridas. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus Jeová Rafá, o Deus que cura toda a dor. Pai, que nós possamos, assim como essa jovem que se disponibilizou a ser ponte na vida do seu Senhor,
que nós possamos conectar mulheres, conectar pessoas, conectar vidas, que homens iam ser curados, que homens iam ser sarados, que casamentos iam ser restaurados, que filhos iam ser alcançados, que nós possamos ser instrumentos vivos para esse tempo, para abençoar vidas e gerações. Eu quero te louvar, Senhor, por esse momento. Eu quero te louvar por esse período onde nós estamos reunidas no Teu nome. Lançamos aos Teus pés tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Fica conosco, nos dá um dia de excelência. É o que eu te peço nesta manhã. Levanta um exército de mulheres fortes, um exército de mulheres guerreiras, dispostas a conectar, a ser bênção, a ser ponte na vida de outras pessoas. Eu quero te agradecer por esse momento, Pai. Eu já te louvo por cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Beijo grande no coração. Obrigado por ficar comigo até agora. E na quinta-feira, às 9 horas, nós temos um encontro e eu espero você. Beijo no seu coração. Deus abençoe.